Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone, nós estamos na matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre as vigas, e as lajes dos projetos de concreto armado. Então a gente viu esses elementos, do sistema de concreto armado, mas eu falei também que a gente ia dar uma olhada no tipo de alvenaria estrutural. Porque eu acho importante isso, porque muitos prédios hoje em dia, eles estão sendo construídos com base nesse sistema. Então, é importante a gente saber, dar uma olhada e entender esse tipo de projeto, porque a leitura dele tem algumas informações diferentes do projeto de alvenaria de concreto armado, Então, é uma edificação que utiliza a alvenaria estrutural, ela é constituída apenas por paredes portantes, compostas por blocos estruturais, geralmente de concreto ou de cerâmica, ligados com argamassa e preenchidos com grout. Esse tipo de sistema apresenta ainda armaduras longitudinais, cintas, vergas e telas metálicas como componentes estruturais. Então, nesse tipo de estrutura, a gente não vai ver aqueles pilares, as vigas, daquele jeito que a gente viu lá nas aulas anteriores. Esse tipo de estrutura, ele tem como base essas paredes portantes, ou seja, essas paredes que elas próprias sustentam as ações do peso ali que está acontecendo naquela edificação, Então a gente vai ter, sim, a gente vai ter algumas barras de ferro, mas a gente não vai ter daquela mesma forma que a gente viu anteriormente. Então o que a gente tem aqui? A gente vai ter os blocos, E esses blocos, eles são dispostos de uma forma que eles são travados um no outro, eles fazem uma amarração um no outro, E aí, por dentro dele, a gente vai passar as ferragens. E aí, a gente tem também as telas metálicas, que elas vão atuar como um reforço estrutural ali, O grampo de aço, que também a gente vai precisar utilizar em várias fiadas, em vários momentos. O grout, que é um tipo de concreto também, mas ele é mais fluido e ele tem uma capacidade maior de suportar as cargas, Ele é um outro tipo de concreto, não é aquele virado ali na obra mesmo, E aí, a gente tem também as diferenças de duas paredes juntas, por exemplo, se forem duas casas geminadas, que a gente vai ter que ter duas paredes, existe uma forma específica de fazer a união dessas duas paredes. E esse tipo de parede, ela precisa ser determinada pelo engenheiro. Então, quando esse projeto for para a obra, o engenheiro já vai ter especificado cada um desses blocos aqui. E é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, nesse tipo de edificação, a gente tem também a modulação. Então, para projetar um edifício em alvenaria estrutural, é necessário um estudo de modulação juntamente com um projeto arquitetônico. Essa modulação, ela consiste em encaixar os blocos uns nos outros, respeitando todas as amarrações, formando um prisma. Então, esse daqui é um exemplo de uma modulação. Certo? Então, o projeto da modulação, ele deve conter o detalhamento da fiada ímpar e da fiada par, além das especificações dos blocos e os cortes dos detalhes da amarração. Então, nesse tipo de projeto, quando for desenvolver o projeto arquitetônico, também já tem que desenvolver junto esse projeto estrutural. Por quê? Porque ele é como se fosse um Lego ali, que tem que montar as pecinhas e aí tem que resultar naquele projeto arquitetônico que a gente quer, Então, a gente tem os tipos padronizados desses blocos e através da escolha de um desses tipos padronizados que o engenheiro vai montando ali para ele poder fazer um projeto o mais condizente, com aquilo que ele quer na realidade, Então, a gente tem os tipos de amarração. Lembra que eu falei que esses blocos, eles são amarrados, amarrados um no outro, que a gente fala assim, Então, aqui a gente vê, por exemplo, que estão seguindo a primeira fiada. Então, a primeira fiada, ele tem dois blocos aqui e tem dois blocos aqui, Então, a segunda fiada, ele já traz os dois blocos aqui e um bloco aqui embaixo.
Por quê? Porque esse bloco, junto com esses dois blocos aqui de baixo, eles vão fazer essa amarração, né? Então, ele vai fazer tipo um travamento ali. Então, a mesma coisa acontece no caso da parede em T, né? No caso da armação em X. Então, quando você olhar o projeto, você vai ver que o engenheiro ele já determinou o posicionamento de cada um dos blocos ali daquela obra. Então, a gente tem mais ou menos isso daqui. Então, ele vai fazer a diferenciação pelas cores dos blocos, né? E aí, vai fazendo essa junção, essa ligação entre um bloco e outro para resultar naquele projeto arquitetônico que vai ser executado. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada no projeto, né, propriamente dito, vamos ver as pranchas, né, os detalhes, elevação, para que isso fique bem claro e quando você tiver contato com esse tipo de desenho, você saiba interpretar, ok? Então, espero você na próxima aula para a gente dar continuidade nessa matéria, ok? Um beijo, até lá, tchau, tchau!